Existe uma pergunta que milhares de casais cristãos carregam. Tem dificuldade de perguntar para o pastor, de perguntarem para o líder de casais. Não perguntam nem para Deus, porque sou errado até orar sobre isso. A pergunta é simples: o que pode e o que não pode no quarto do casal cristão? Sexo oral é pecado? E o sexo anal? Onde a Bíblia traça essa linha? Hoje você vai descobrir, com a palavra na mão, sem rodeio e sem te deixar com mais culpa do que você já carrega. Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como você enxerga a intimidade no seu casamento. Antes de responder, preciso te dizer algo. A maioria das pessoas que faz essa pergunta não está querendo permissão para pecar. Estão querendo entender onde está a liberdade que Deus prometeu dentro do casamento. Porque tem casais que convivem com culpa toda vez que tentam aprofundar a intimidade. Há esposas que se recusam com vergonha, não por convicção bíblica, mas porque aprenderam desde criança que o corpo é fonte de pecado. Há maridos que querem agradar a esposa, mas não sabem se certas formas de práticas são honrosas diante de Deus. E o resultado disso é uma cama fria, uma aliança que existe no papel, mas que perdeu a vida. Deixa eu te contar algo sobre isso. Quando Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, um livro inteiro da Bíblia dedicado à intimidade entre um homem e uma mulher, os rabinos hebreus chegaram a debater se esse livro deveria entrar no cânon sagrado. Sabe qual foi o argumento final que garantiu a entrada dele? Rabi Akiva disse: todos os escritos são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Deus não só permitiu que esse livro entrasse na Bíblia, ele o colocou como um dos mais sagrados de todos. Isso por si só já diz muito sobre como ele enxerga a intimidade conjugal. Vamos à palavra. 3 versículos que respondem essa pergunta. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: honroso seja o matrimônio em tudo, e o leito conjugal sem mácula. A palavra mácula, no original grego, significa mancha moral, traição, pornografia, qualquer coisa que traga um terceiro para dentro da aliança. O texto não está dizendo que práticas específicas entre marido e mulher são proibidas. Está dizendo que o que contamina o leito é o que está fora da aliança. Dentro da aliança, o leito é livre. 1 Coríntios 7, versículos 3 a 5, estabelece algo poderoso. O marido cumpra o seu dever para com a esposa, e da mesma forma, a esposa para com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, Paulo está dizendo que dentro do casamento, você vive para satisfazer o outro, e o outro vive para satisfazer você. Não é uma relação de posse, é uma relação de entrega. Segundo, o próprio texto fala em consentimento mútuo. Isso significa que qualquer prática entre marido e mulher precisa do acordo dos dois. Ninguém usa a Bíblia para pressionar o cônjuge a fazer o que ele não quer. O amor que Paulo descreve em todo o Novo Testamento busca o bem do outro, nunca força, nunca constrange. Cânticos dos Cânticos 5:1 registra Deus falando ao casal: comei, amigos, bebei e embriagai-vos, ó amados. Deus não só permite o prazer no casamento, ele incentiva, ele celebra. E Provérbios 5, 18 e 19 vai mais longe. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e pelo seu amor sejas continuamente embriagado. Isso não é um texto sobre ter filhos, é um texto sobre prazer. Deus ordenando que o homem se deleite com a esposa, e que esse deleite seja contínuo. Agora vamos à pergunta que você veio buscar resposta. Sexo oral é pecado no casamento? A Bíblia não proíbe, em lugar nenhum. Não existe um versículo que condene essa prática entre marido e mulher. O que existe é Cânticos dos Cânticos, que em linguagem poética celebra formas de intimidade que vão muito além do básico. Teólogos que estudam o texto hebraico reconhecem que passagens como Cânticos 2:3, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado, sentei-me à sua sombra com grande prazer, e o seu fruto é doce ao meu paladar, carregam descrições de intimidade física que incluem esse tipo de carinho.
se é consensual, se agrada aos dois, se está dentro da aliança. Não há base bíblica para chamar de pecado. Agora, e isso precisa ser dito com clareza, se um quer e o outro não quer, o amor cristão respeita, sempre. Porque o mesmo Paulo que fala que o corpo da esposa pertence ao marido, fala imediatamente depois que o corpo do marido pertence à esposa. É uma via de mão dupla de entrega, não de imposição. E o sexo anal? Aqui a resposta é mais cuidadosa. Diferente do sexo oral, há uma discussão bíblica legítima. Em 1 Coríntios 6:9, Paulo lista práticas que estão fora da vontade de Deus. E a palavra grega usada ali, arsenokoitai, é interpretada por muitos pastores e teólogos como incluindo o sexo anal independentemente do gênero dos envolvidos. Além disso, há uma questão de criação. O corpo humano não foi anatomicamente desenhado para essa prática da mesma forma que para outras. E quando a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, isso inclui cuidar da saúde do próprio corpo. E aqui entra a palavra sodomia, que muita gente ouviu, mas poucos pararam para entender de verdade. A sodomia é definida teologicamente como qualquer prática sexual que se afasta da ordem natural da criação. A origem do termo vem de Sodoma, cidade que Gênesis 19 descreve como destruída por Deus por causa de seus pecados. O texto é direto. A perversão sexual estava no centro daquele julgamento. O que Paulo faz em 1 Coríntios 6:9 é retomar esse conceito e deixar claro que práticas que ferem a ordem da criação estão fora da vontade de Deus. E muitos pastores e teólogos entendem que isso se aplica ao sexo anal, mesmo dentro do casamento heterossexual, porque a questão não é só com quem, mas o que o próprio corpo foi criado para fazer. Minha posição é uma área que exige discernimento, oração e conversa honesta entre o casal. Não pressionar, não julgar, buscar juntos o que honra a Deus e respeita os dois. Agora deixa eu te mostrar algo que poucos pastores falam e que muda completamente a forma de enxergar esse assunto. A ciência descobriu que o corpo da mulher tem um órgão, o clitóris, com uma única função: proporcionar prazer. Mais de 8.000 terminações nervosas concentradas em um único ponto, o dobro do que existe no equivalente masculino. A maior concentração de fibras nervosas do corpo humano inteiro. Isso não foi acidente evolutivo, foi escolha de um criador que, ao formar o corpo da mulher, colocou ali uma estrutura cuja única razão de existir é o prazer dentro da aliança. Se Deus quisesse que o sexo fosse apenas funcional, apenas para ter filhos, esse órgão não existiria. Ele não precisava criar isso, ele escolheu criar. E quando a igreja ensina que o prazer no casamento é vergonhoso, está contradizendo a própria anatomia que Deus desenhou. O tabu não veio da Bíblia, veio de séculos de tradição religiosa que separou o corpo do espírito, como se Deus tivesse criado a carne e ela fosse inerentemente impura. Mas Gênesis 1 diz que Deus olhou para tudo que havia criado, incluindo o corpo humano, e declarou: era muito bom. O corpo não é inimigo da espiritualidade, é criação de Deus. E a intimidade dentro do casamento não é concessão divina, é presente. Quando o casal recupera isso, quando a culpa sai do quarto e entra a liberdade que Deus sempre planejou, algo muda no casamento inteiro. A conexão que existe na intimidade transborda para a conversa difícil, para a paciência com os filhos, para a oração juntos. Porque o conhecer bíblico, a palavra que Adão usou quando se uniu a Eva em Gênesis 4, não era só físico, era alma, era espírito, era a aliança completa. E quando você recupera isso, você não está só melhorando sua vida íntima, você está restaurando uma dimensão inteira do casamento que Deus sempre planejou para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade, mesmo que só para você mesmo. A culpa está ocupando um espaço no seu quarto que deveria ser da liberdade? Você e seu cônjuge já conversaram abertamente sobre o que cada um deseja e o que cada um sente dentro da intimidade de vocês? Se a resposta for não, esse é o próximo passo. Não precisa ser uma conversa perfeita, precisa ser uma conversa honesta. E se você quiser ajuda para chegar nessa conversa, o método Identidade 4D trabalha exatamente essa dimensão: intimidade, mas também identidade, comunicação e propósito. Porque quando só uma engrenagem gira, o casamento ainda trava.